Olá, caros amigos do canal. Hoje estamos aqui com este livro aqui, ó. Eu, Meu Pavio Curto e Deus. Livro maravilhoso da Lisa Beverly. Aconselho todo mundo a comprar esse livro e ler, porque é um livro maravilhoso. Aqui, o que diz aqui? Uma jornada de transformação emocional com Lisa Beverly. E ela conta a história, jornada de Lisa Beverly. Desafio pessoal. Lisa compartilha sua trajetória marcada por explosões de raiva, culpa e insegurança. Isso aí acontece com muitas pessoas, acontecia comigo também. Antes mesmo de ler o livro, eu já me questionava, me perguntava por que eu tinha aquele surto de raiva. Já fui também taxado como borderline, bipolar, mas depois eu vim descobrir que esse livro aqui, ele explica tudo. E Lisa compartilha a sua trajetória, que também é a trajetória de muitas pessoas, uma trajetória marcada por explosão de raiva, culpa e insegurança. Muitas pessoas se sentem inseguras, se sentem culpadas e acabam extravasando na raiva. Transformação. Sua jornada vai em rumo a uma experiência mais equilibrada, emocionalmente saudável e guiada por Deus. Olha só, a sua trajetória, isso aqui me chamou muito a atenção no livro. Sua trajetória, sua jornada, rumo a uma existência mais equilibrada, emocionalmente saudável e guiada por Deus. Deus ali é a chave de tudo, Ele nos ajuda. Às vezes nós precisamos de uma ajuda de Deus. Às vezes nós esperamos essa ajuda das pessoas, mas ela não vem, ela vem de Deus. Deus é o único que pode nos guiar, nos libertar, nos ajudar naquele momento em que nós não sabemos mais o que fazer. Às vezes nós pensamos que não temos mais solução, nosso problema não tem jeito, não tem solução, e aí vem Deus. E aqui veio a Lisa, através desse livro, também compartilhar essa maravilhosa experiência que ela teve com esse livro. Entendendo o pavio curto. Entenda o seu pavio curto. Lisa revela como suas emoções intensas eram frequentemente mal interpretadas como simples raiva, quando na verdade estavam enraizadas em qual é a raiz do problema, da sua raiva, o que está lhe gerando essa raiva incontrolável. Dor emocional profunda, frustração acumulada, forte desejo por justiça. É o que 90% das pessoas têm no seu coração. É uma dor emocional profunda, frustração acumulada e forte desejo por justiça. Porque neste mundo, o que mais nós vemos são injustiças acontecendo todos os dias. Pessoas passando fome, miséria, enquanto às vezes quem era responsável por resolver problemas não resolve. E aí muitas pessoas sofrem pela corrupção, pelo desvio de verbas. Muitas pessoas acabam sofrendo essa injustiça e isso gera uma raiva, uma frustração. Isso vai gerando frustração dentro de nós e a gente vai acumulando aquela frustração, gerando uma dor emocional. Por isso eu também deixei de assistir o jornal, esse jornal que passa toda hora, só falando bobagem, só criticando, notícia ruim, só desastre, só catástrofe, só tragédia, só morte, só destruição. Mas o mundo não é só isso.
O que menos acontece no mundo são as coisas ruins, mas o jornal mostra que as coisas ruins acontecem e só acontece coisa ruim. Não. Deus, todo momento, Ele tá nos livrando, nos protegendo, nos guiando. Coisas boas acontecem, existem pessoas honestas, existem pessoas felizes, existem pessoas fiéis, existem pessoas boas no mundo também. Mas no jornal e na televisão, eles só mostram aquilo que não presta, gera uma frustração, uma doença, eles querem que você adoeça, porque se eu assistir televisão um dia, esse canal aberto aí que passa toda hora, eu vou ficar doente. Então eu não quero mais assistir essa porcaria e eu prefiro ler os meus livros. Aconselho aqui a leitura deste livro maravilhoso. Assisto meus vídeos no YouTube também, me ajuda muito a aprender coisas novas. Eu sempre gosto de aprender coisas novas, eu gosto de assuntos novos, eu gosto de estudar, eu gosto de estar antenado com as novidades da tecnologia, a inteligência artificial, que é maravilhosa, os robôs e tudo de bom na nossa vida. Então eu aconselho que vocês mudem o foco, vão fazer uma leitura, vão pegar um livro para ler e se concentrar, desliga o celular, coloca o celular no silencioso e faz essa leitura, que isso vai curar o seu coração. Você vai deixar de ter raiva, você vai deixar de ter angústia, você vai parar de sofrer. Pare de sofrer. Ninguém quer que você fique sofrendo. Só esses canais de televisão aí que querem. Mas ninguém quer, eu não quero que você fique sofrendo. Então, eu tenho essa dica maravilhosa para todos vocês, para as mulheres em especial, porque a Lisa, por ser uma mulher, ela compartilhou muito sabiamente. As mulheres são sábias e elas compartilham as suas experiências exitosas de prosperidade, de saúde, de êxito, de melhoria, de qualidade de vida. Olha só, mulheres intensas são frequentemente rotuladas como difíceis, quando na verdade são apaixonadas, sensíveis e determinadas. Essa é a verdade. A raiva como alarme. Quando você sentir raiva, isso é um alarme, é um alerta. O sinal de alerta da raiva. A raiva não é um pecado em si, mas é um alerta de que algo está errado emocional, espiritual e relacionalmente. Vou repetir para vocês, a raiva não é um pecado em si, mas um alerta de que algo está errado emocional, espiritualmente e relacionalmente na sua vida. Então, quando a gente sente raiva, a gente tem que buscar a origem da raiva para poder tratar. Nossa resposta. E saber controlar a raiva também, porque se a gente não souber controlar a nossa raiva, a gente vai fazer besteira, bobagem, a gente vai cometer um crime, a gente vai falar uma bobagem, uma besteira, e na realidade a raiva é um sinal, a raiva é um alerta para que você descubra o que está acontecendo de errado na sua vida. Nossa resposta. O problema está em como reagimos a esse alerta. O problema está em como reagimos a esse alerta. Tem pessoas que ficam com raiva e vão bater nas outras, vão atropelar, vão dirigir, vão matar, vão beber, vão fazer coisa que não é para fazer. E não é nada disso, não. O problema está como reagimos a essa raiva. Como demonstrado nos episódios em que Lisa perdeu o controle. Aqui está o livro para você ler. O nome do livro é Eu, Meu Pavio Curto e Deus, de Lisa Bevere. Equilíbrio. Aprenda a reconhecer o alerta sem permitir que ele controle nossas emoções. Quando você perde o equilíbrio, você está perdendo o jogo. Você está permitindo que a raiva domine você, domine o controle da sua mente. Você está sendo dominado pela raiva. Então,
Aprender a reconhecer o alerta sem permitir que ele controle suas emoções e faça com que você cometa tome uma atitude errada. E essa atitude errada só vai lhe prejudicar. Deus e nossa intensidade. Deus não rejeita pessoas intensas, mas amolda, purifica e direciona essa intensidade para algo positivo. Pode ver a história bíblica. Pedro, Mateus, os discípulos, eles eram pessoas intensas. Repetindo essa palavra para vocês. Deus não rejeita pessoas intensas, mas as molda, purifica e direciona essa intensidade para algo positivo. Se você é intenso, você tem que direcionar a sua energia, a sua força e canalizar para algo positivo, porque Deus, Ele deu os talentos para você. Você tem os seus talentos, é algo que só você tem. E você precisa direcionar esses seus talentos para coisas boas, para que você possa mudar esse mundo, essa vida. Mude, seja a mudança, a gota d'água no oceano. Vamos começar a mudar esse mundo. O exemplo, personagens como Pedro, Paulo eram intensos. Paulo era o assassino de cristãos, ele matava os cristãos. Que tanto é que Deus aparece para Paulo e diz: Paulo, Paulo, por que me persegues? E ele cai do cavalo. E Pedro, como diz Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra edificarás a minha igreja. Pedra, cabeça dura, igual a nossa cabeça aqui. Mas foram usados poderosamente por Deus em seu propósito. Então, vamos deixar que nós sejamos também, vamos permitir que Deus também nos use para o propósito de Deus, para o propósito dele, para mudar. Nós precisamos de pessoas para mudar este mundo, para modificar este mundo. E somos nós, aquelas pessoas que sentem raiva, aquelas pessoas que são intensas, elas são chamadas por Deus para mudar este mundo. Aceitação divina. Deus não teme nossa intensidade emocional, mas deseja canalizá-la para a sua glória. Essa é a verdade. Deus não teme nossa intensidade emocional, mas deseja que você canalize sua raiva para a glória de Deus. A sua intensidade seja canalizada para a glória de Deus. Cura emocional. Nós temos aqui um mapa mental para a sua cura e restauração emocional. Autoconhecimento é o primeiro ponto. Existe assim, numa guerra, quem se conhece e não conhece o inimigo, ele vai ganhar uma batalha e vai perder uma batalha. Quem se conhece e conhece o inimigo, não tem que ter medo de ir para a guerra, que sempre vai ganhar. E quem não se conhece e não conhece o inimigo, sempre vai perder. Então eu digo para vocês, procure se conhecer e procure conhecer o seu inimigo. O seu inimigo, ele não é o seu vizinho, o seu inimigo não é uma pessoa qualquer na rua, o seu inimigo não é o colega de trabalho, o seu inimigo não é o seu filho, o seu pai, sua mãe. O seu inimigo é você mesmo. É você mesmo. Procure se conhecer. Procure conhecer o seu inimigo, que é a sua raiva. É o alerta que acende aquele alerta. E se você pegar a sua raiva e for bater nas pessoas, falar mal das pessoas, for tratar mal as pessoas, você não vai ter sucesso na sua vida. Reconheça padrões emocionais e suas origens. Esse é o primeiro passo para você ser uma nova pessoa e mudar o seu mundo e o mundo em que nós vivemos. Oração. A oração é fundamental. A oração constante com o Espírito Santo. A oração, ela cura. A oração, ela liberta. A oração, ela muda. Por isso que o nome é oração. Preste atenção. É a hora da ação. É a hora da ação. Então, oração com o Espírito Santo. Perdão, liberte-se, liberte os outros. Perdoe. Eu te perdoo. Perdoe seus inimigos.
perdoe seus amigos, perdoe todas as pessoas, perdoe seu pai, perdoe sua mãe, perdoe seu filho, perdoe seu vizinho, perdoe seu colega de trabalho, perdoe. O perdão, ele liberta. O perdão, ele faz mais bem para quem perdoa do que para quem é perdoado. Então, libere o perdão hoje e perdoe todas as pessoas. Feche seus olhos e libere o perdão agora para todas as pessoas que você tem raiva. Libere o perdão. Palavra. Leitura e meditação da Bíblia. O primeiro livro que todos nós temos que ler é a Bíblia Sagrada. Leitura e meditação da Bíblia. Não é ler a Bíblia como se fosse uma corrida de cavalo. É ler a Bíblia mesmo, saboreando palavra por palavra. Devagar, medita, se pergunta o que Deus quer me dizer com essa palavra. Realmente, volta no tempo, fecha os olhos, abre os ouvidos, pergunta para Deus: Senhor, o que tu queres me dizer com essa palavra de hoje? Sem pressa. Se você tiver com pressa, não abra a Bíblia. Abra a Bíblia quando você estiver calmo, sem pressa, sem pressa. Quando você estiver com raiva, abra a sua Bíblia e ela vai lhe mostrar o caminho que você tem que seguir. Lisa destaca como esses elementos foram essenciais para a sua transformação pessoal. Maravilhoso, maravilhoso. Esse livro é maravilhoso. Um novo modelo para mulheres cristãs. Olha só, as mulheres são muito intensas. E aqui Lisa traz um novo modelo para mulheres cristãs. E qual é? Lisa convida as mulheres a não se envergonharem de sua intensidade. Realmente, as mulheres são intensas por natureza. Isso é verdade. Mas isso não tem que ser uma vergonha, não. Não se envergonhe da sua intensidade. Convida as mulheres também a submeterem suas emoções a Deus. Antes de extravasar, submeta as suas emoções a Deus. Antes de extravasar, submeta suas emoções a Deus. Fale comigo. Antes de extravasar, submeta suas emoções a Deus. Terceiro, canalizarem sua força para, de forma saudável, terem o controle da sua raiva. Canalizarem sua força de forma saudável para que tenham um controle das suas emoções e da sua raiva. Ela acredita que mulheres fortes e intensas têm um papel fundamental no reino de Deus. E eu concordo com ela. Mulheres fortes e intensas têm um papel fundamental no reino de Deus. Mulheres não precisam escolher entre ser forte ou piedosa. Elas podem ser ambos. Elas podem ser os dois. E aqui, principais lições. Emoção como aliada. A sua emoção é sua aliada. Emoções não são inimigas, mas precisam ser guiadas por Deus. Emoções não são inimigas, mas precisam ser guiadas por Deus. Autocontrole espiritual. Autocontrole é fundo do espírito, não da repressão emocional. Autocontrole é o fruto do espírito. O autocontrole é o fruto do espírito, não da repressão emocional. Propósito na intensidade. Deus usa pessoas intensas quando elas se submetem a Ele. Deus usa pessoas intensas quando elas se submetem a Ele. O inimigo também usa pessoas intensas para fazer o mal. Então você tem que decidir se você vai se submeter ao inimigo ou se você vai se submeter a Deus. E é melhor que você se submeta a Deus, porque se você submeter a sua raiva ao inimigo, ele vai usar a sua raiva para matar, para roubar, para mentir, para falar mal dos outros, e você vai se dar muito mal com isso. Equilíbrio possível. É possível ser forte, intensa, espiritualmente madura ao mesmo tempo. É possível ser forte, intensa, espiritualmente madura ao mesmo tempo. Esse livro foi escrito em um tom honesto, direto e com humor. O livro mistura histórias pessoais, princípios bíblicos e conselhos práticos para todos nós. Então, aproveite seu final de semana. Hoje é sexta-feira. Leia esse livro aqui. Muito, muito bom.
Não sei se tem em formato PDF na internet, mas com certeza pode ter, ou você pode adquirir tanto fisicamente como no formato PDF pela internet. Então essa é a dica de hoje. Curte, compartilhe nosso vídeo, não esqueça de deixar seu joinha, se inscrever no canal e é isso aí. Muito obrigado a todos.